Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Lente Aberta e agora nós vamos falar sobre eleições 2018 com o advogado Roberto Arvanaro, que é especializado justamente em direito eleitoral. Antes de mais nada, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney, pelo convite, é uma honra estar consigo. Eu lembro de você ainda jovem, bem menino, diga-se de passagem. A gente percebe que vai envelhecendo através dos filhos dos amigos, né? Tive a oportunidade de fazer entrevistas com seu pai, Carlos Arvanaro, com a sua mãe, Liliana Arvanaro, e, sinceramente, é uma satisfação muito grande poder entrevistá-lo, sabendo do seu grau de qualificação em relação à área que você atua. Antes de mais nada, parabéns. E eu gostaria aqui de começar pelo básico. Estamos entrando numa época muito próxima das eleições. As campanhas ainda não iniciaram formalmente. Aliás, temos um período muito curto de campanha em relação a eleições anteriores. Um teste que foi feito há pouco tempo atrás e que eu sinceramente não sei se deu tão certo assim. Mas a pergunta que fica, nesse período pré-eleitoral, eu sei que, por exemplo, aqueles políticos que são também radialistas tiveram que se afastar dos seus programas de rádio, por exemplo. Mas existem coisas que não se pode fazer num período pré-eleitoral e nem no período eleitoral. O que um candidato não pode fazer? De uma maneira bem, partindo do mais grave para o mais ameno, a maior obrigação do candidato é comportar-se com lisura, com correção durante a campanha. Então, qualquer oferta de vantagem, pedido de voto em troca de vantagem, de dinheiro, promessa de emprego, esse tipo de comportamento do candidato é um comportamento que é considerado grave pela Justiça Eleitoral e pode implicar, inclusive, na cassação do registro ou, eventualmente, tendo sido eleito, na perda do mandato. Há outras questões de menor importância, mas que também são vedadas aos candidatos. Por exemplo, quando uma emissora de televisão ou emissora de rádio abusa deste meio de comunicação em favor de uma candidatura apenas. Então, é permitido a todos os candidatos concederem entrevistas e colocarem suas plataformas de governo à exposição. Isso é benéfico para a democracia, para que o eleitorado conheça as propostas do candidato. No entanto, quando uma emissora ou um grupo de comunicação condiciona a sua transmissão apenas a uma candidatura, isso é uma conduta que é proibida pela legislação eleitoral. O que a lei, há pouco tempo atrás, ela modificou uma situação dessa pré-campanha, que a gente considera, até o dia 15 de agosto, que é no sentido de que o candidato pode tudo nesta pré-campanha, pode se expor de qualquer forma, menos apresentar um pedido explícito de voto. Então, a única vedação da legislação hoje é que ele não peça voto, seja na televisão ou no rádio ou numa outra situação, ele só não pode pedir voto. Mas ele pode se apresentar como pré-candidato, o que algum tempo atrás não poderia. Ele pode apresentar sua plataforma, ele pode criticar os mandatários, os governantes, os legisladores, mas ele só não pode pedir voto. Então, nesse sentido, a legislação abriu muito a margem de atuação desses pré-candidatos, que só serão conhecidos no dia 15 de agosto, que é o último dia, às 19 horas, é o prazo para o registro das candidaturas. A partir do dia 16 de agosto é que a campanha toma efeito e que é realizada normalmente de acordo com a legislação. Nós temos bons deputados federais, bons deputados estaduais aqui pela região dos Campos Gerais, são pessoas sérias com suas diferentes visões políticas, e isso tem que ser respeitado, mas, de uma forma geral, a mudança na legislação eleitoral não acabou beneficiando quem já tem um cargo? Sem dúvida, talvez seja a maior crítica a esse encurtamento da campanha, justamente porque o que se pretende é que a população tenha mais conhecimento sobre os candidatos e sobre os problemas das cidades, dos estados e
do governo federal, e justamente quando você encurta o tempo da campanha, você diminui o diálogo, diminui o debate, diminui a exposição das pessoas, né? Então aquele mau governante vai ter um tempo mais curto para ser questionado, e aqueles que querem ingressar na política têm um tempo mais curto para se expor, né? Então, de fato, é a maior crítica que se faz a este encurtamento da campanha. Quem já é mandatário, quem já é artista, quem já está exposto ao eleitorado, esse tem vantagem, porque ele já sai numa condição melhor do que o novo na política que quer ingressar na política, né? Uhum. Aliado a isso, um problema muito grande de financiamento da campanha. Então, até o começo da campanha, você não pode arrecadar recursos. Agora, há uma previsão das vaquinhas eleitorais, mas é um recurso que você não pode gastar antes da campanha. Então, você não pode gastar nada até o dia da campanha. Então, você tem só 45 dias para conquistar o eleitorado. É muito pouco tempo. O correto seria que a população, pelo menos no ano da eleição, já começasse desde janeiro a debater os assuntos políticos para chegar no dia da eleição com uma maturidade suficiente para melhor escolher os candidatos, né? O pré-candidato, ele pode fazer reuniões com a comunidade, desde que não peça votos? Pode fazer reuniões. O cuidado maior que deve ser lembrado é no sentido de não oferecer vantagens em troca de voto, né? Então, muitas vezes, há candidatos que fazem aquelas churrascadas e tal. E isso, dependendo do contexto, pode ser considerado uma compra de voto ou um abuso do poder econômico, né? Então, tudo tem que ser feito com moderação. Nada impede que seja oferecido alguma bebida, algum acompanhamento ali, uma comida, mas tudo com moderação e de forma que o churrasco, a bebida, não seja o atrativo para a pessoa, seja só um acessório. A pessoa vai lá para fazer uma reunião de campanha, para conhecer um candidato, mas tudo tem que ser feito com moderação. Então o candidato pode se expor. A gente já acompanha até em Ponta Grossa reuniões de candidatos até a presidência da República, né? Isso é permitido, desde que não haja pedido explícito de voto e que a pessoa vá até lá para ouvir o candidato e não em troca de alguma outra vantagem. Infelizmente isso é clássico em quase todas as campanhas. Transporte de eleitores no dia não pode, me corrija se eu estiver errado, muito menos pagamento de contas de luz, água, cesta básicas também não. Essa é talvez a infração mais grave da legislação eleitoral, porque é caracterizada como a compra de votos propriamente, e entende-se em muitos casos que basta um voto comprado pelo candidato para cassar o mandato dele. Então, muitas vezes a gente tem conhecimento daquele candidato que é preso em flagrante comprando o voto por R$50, R$100. Só esse voto, apesar de não ter influenciado a eleição, o resultado do pleito, né, porque nunca vai ser por um voto só esse voto é suficiente para afastar da vida pública esse candidato, em detrimento de todas as pessoas que votaram nele, né? Então isso é muito ruim, não pode acontecer, principalmente no dia da eleição. Pagamento de conta de luz, vantagem, transporte, o transporte dos eleitores é feito de maneira oficial, né, é organizado isso, então não há razão para que candidatos transportem eleitores, porque vai ser presumido que houve compra de voto nesse trajeto. Eu vou aproveitar a sua experiência, eu não tenho como não aproveitar a sua experiência, a sua passagem aqui. Eu não tenho pessoalmente nada contra o ex-presidente Lula. Ele foi submetido ao devido processo legal, foi condenado, supõe-se que com provas cabais contra ele, mas tem algo que me gera uma certa estranheza. O Partido dos Trabalhadores insiste em lançá-lo como candidato, mas ele não está preso. Ou seja, a Justiça Eleitoral permite isso? A hipótese em que ele se enquadra de uma pessoa condenada por um determinado tipo de crime por um órgão colegiado, no caso foi o TRF da 4ª Região, é uma causa de inelegibilidade, ou seja,
ex-presidente Lula está inelegível. No entanto, nada impede que o Partido dos Trabalhadores apresente ele como um candidato. Todas as candidaturas sofrem um processo de registro. No final desse processo, o juiz diz: você pode ser candidato ou você não pode ser candidato. Então, nada impede que o ex-presidente protocole o seu pedido de registro de candidatura, e aí, no final do processo, o TSE vai dizer que ele é inelegível, ou seja, ele não pode ser candidato. O problema é que este processo não é curto, e a gente tem uma campanha curta. Provavelmente o indeferimento do registro de candidatura dele vai acontecer somente em meados de setembro. E nós só temos, de acordo com a experiência, 20 dias para que as urnas sejam alimentadas com novos candidatos. Então eu posso substituir candidatos até 20 dias antes do pleito. Se houver a substituição, o novo candidato vai figurar na urna. Se houver substituição, no caso dele sendo cassado o registro dele, indeferido, depois desses, a menos de 20 dias da eleição, o partido pode substituí-lo por uma outra pessoa, mas ele figurará na urna. Então, nós não sabemos assim ao certo qual é a estratégia do Partido dos Trabalhadores nesse sentido, mas não pode ser vedado o protocolo do pedido de registro de candidatura. Há uma outra situação que é assim, mas todo mundo sabe que ele está inelegível. Não poderia, então, dizer de cara ou antecipadamente que ele não pode protocolar o pedido de registro de candidatura? Nesse sentido, eu imagino que não pode. Não pode. Tem que obedecer o devido processo legal. Até alguns ministros chegaram a mencionar, não, será indeferido antes e tal, resolveremos isso antes, mas me parece que é indevido. Então, tem que ser submetido, ele tem que ser submetido ao processo de registro, que vai ser julgado pelo TSE, provavelmente em meados de setembro, e aí até pode haver um recurso para o STF. Lá no STF, o relator pode conferir uma medida antecipada, uma medida de urgência, para determinar que figure na urna, que não figure, algumas coisas nesse sentido, né? Então, está tudo muito inseguro, muito incerto com relação, principalmente, à candidatura do presidente Lula. Mas, respondendo objetivamente, ele pode sim ser candidato, apresentar o pedido de candidatura, mas ele está inelegível de acordo com a lei, não há dúvida quanto a isso. Incoerências da legislação brasileira. E que prejudicam o pleito, porque você tem uma figura muito importante com uma situação indefinida durante o processo eleitoral, né? A presença do ex-presidente Lula na eleição modifica a eleição, né? Então é muito difícil isso, mas infelizmente é assim que está a legislação. Eu conversei com o Roberto Tarvanaro, advogado especializado em direito eleitoral. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney, estou ao dispor. Um grande abraço a você que estava nos acompanhando. O programa Lente Aberta fica por aqui. Até a próxima quarta.